Hoje eu vim falar sobre o as na manga da advocacia trabalhista. Essa é uma ferramenta que por vezes não é utilizada de forma muito ética, mas não é o nosso negócio aqui. Eu só vou mostrar a importância dele e como instrumentalizar e utilizar ele de forma ética e de forma boa para trazer resultados tanto para ti como para o teu cliente, que normalmente ali é um cliente emergente que quer um resultado rápido. Quanto mais rápido o processo for resolvido, melhor. E preparar a tua RT, a gente vai entrar nesse mérito, vai ajudar muito a ter acordos frutíferos no seu trabalho. Só que não é só esse o parâmetro que facilita um acordo de forma frutífera. A gente vai falar aqui dos requisitos e o que vocês precisam entender para conquistar um acordo frutífero e aumentar essa margem de acordos frutíferos, porque isso é importante. A porcentagem de quantos acordos tu consegue fechar dentro de um parâmetro que tu sabe, que tu já previu antecipadamente. A gente sempre prevê o parâmetro do nosso acordo antecipadamente. Chega lá basicamente com a estratégia montada, mas essa estratégia não é uma estratégia de poker, né? Então isso é muito importante. E a gente trabalha, e isso também é muito importante pra gente, porque a gente trabalha com uma área de resultado. E a satisfação dos processos de forma voluntária, quando a gente faz um acordo, é muito maior. Então é importante fechar um acordo até pela satisfação, porque fechar um acordo facilita a satisfação e diminui o prazo ali de resolução do processo de forma contínua. Todos dá para fechar acordo? Todos os processos dá para fechar acordo? Não dá. Tem processos que não dá, dependendo do vulto, do valor, da empresa diversa, da empresa que não fecha acordo. Então existem diversas características ali que podem impedir o acordo, né? Ou a proposta é muito longe dos parâmetros que tu construiu, e os parâmetros que tu construiu, eles têm que ser muito sólidos. A gente vai falar sobre esses parâmetros aqui, para ajudar vocês a chegarem lá numa audiência, tá? Em uma audiência que a gente consiga fechar um acordo e assim receber esses honorários de resultado, que às vezes são muito melhores até recebidos antecipadamente que os contratuais. Só que isso que eu estou falando para vocês é para ficar entre a gente, profissionais. Por quê? Porque tem requisitos e diferenças entre o contrato de honorários contratual e de resultado que as partes não vão conseguir compreender porque elas não passaram pelo procedimento de construção da nossa estratégia e nem pelo processo de construção daquele resultado de forma sólida e da forma como a gente está entregando para vocês. Tá? Então, basicamente é o seguinte, os honorários de resultado, eles são maiores e até mais velozes que o contratual. Por que isso? Porque imagina vocês que no seu trabalho a gente protocola uma demanda e a gente tem uma audiência de acordo que por vezes está marcada a um mês, para daqui a um mês. A nossa margem aqui de Belém, por exemplo, é de 1 mês a 3 meses. Ou seja, entre 1 mês e 3 meses eu posso ter um acordo que a gente vai combinar ali na audiência a forma de pagamento. Se a forma de pagamento permitir que os honorários sejam pagos, né, 1 mês depois daquela audiência, vamos botar assim uma margem de 2 meses até o primeiro pagamento do acordo que a gente fez naquele processo. E vamos dizer que aquela primeira parcela, detalhe, a gente está falando de uma parcela aqui, conforme o que a gente tem discutido frequentemente, o nosso plano de tudo que a gente está fazendo, para uma parcela aí de acordo que a gente possa receber os contratos iniciais, seja um valor de 3 mil, por exemplo. Porque os acordos, a gente vai falar sobre isso aqui mais à frente, a gente sempre coloca ali, tenta colocar ele como a primeira parcela em 30% do valor daquilo que está a totalidade, né, do que a gente está acordando ali. Por quê? Porque aí tu já pode tirar seus honorários. Tu já pode combinar com o teu cliente de receber e o restante das parcelas ficarem com ele. Então, existe um porquê. Dá para fazer isso sempre? Não. Mas em honorários que a gente está falando, em acordos que a gente está falando no rol de 10, 20 mil reais, dá para fazer isso. A empresa vai poder arcar com isso. Mas quanto maior o valor do acordo, obviamente os 30% vão ficando mais afastados, não é verdade? Porque a gente tem aí um aumento do valor, ela não vai querer dar entrada de tão alta e tudo mais. Então isso vai ficar sendo organizado, não é uma coisa fixa, mas a gente sempre tenta colocar ali os valores dos honorários como entrada. Mesmo que a entrada não fique toda para o escritório,
toda de honorários, tu já pode pegar uma grande parte, uns 50%. Tu vai conversar, vai depender de como o teu cliente responde e como está a tua estratégia em relação a isso, tá bom? Então, assim, honorários de resultado acaba que às vezes eles são mais rápidos que o próprio contratual. Porque às vezes tu faz um acordo para pagamento contratual e esse acordo diluiu, parcelou os honorários. Isso é extremamente possível, extremamente comum. Tu cobra qualquer valor de honorários aí de 4 mil, as pessoas querem parcelar. Porque elas parcelam basicamente tudo. Então, às vezes o honorário de resultado pode vir de forma mais rápida que o contratual. Olha que loucura! Isso aqui, meu amigo, é absurdo. Enxergar isso é absurdo. Só que, tu vai falar isso pro teu cliente? Não. Isso aqui é entre profissionais. É diferente do teu cliente. Pro teu cliente, tu vai falar o quê? Olha, o contratual é maior que os honorários de resultado, porque o risco envolvido em honorários de resultado é todo do escritório. Se a gente não ganhar, a gente não recebe. Então, ele não paga nada. Então, a gente vai... Esse é o argumento que tu entrega pro teu cliente. Tá mentindo? Não. Aí, essa informação, cara, tudo bem que ele pode vir mais rápido, mas pode. Tu tá assumindo que se a gente não fechar acordo com os parâmetros, com uma demanda sólida, com os parâmetros que a gente vai dar aqui para vocês, o processo vai continuar. Então há um risco aí. A nossa porcentagem, como eu coloco aqui, na audiência de acordo, é acima de 50%. Então a gente já tem uma métrica. Então eu estou assumindo que 50%, vamos dizer aí, vamos baixar a métrica, 50% eu não vou fechar. Então ele não vai estar tão veloz. Então essas métricas dá para explicar para o cliente? Não dá. Mas entre profissionais aqui, cara, é uma sacada, assim, é um ar na manga muito importante. E os honorários de resultados sempre são maiores que o contratual. Só que o contratual o cara paga na hora. Então a gente vai falar que o risco é maior. A gente não vai falar que o honorário é maior. A gente vai falar, olha, o risco é maior. É esse o argumento que a gente vai falar para o nosso cliente. É verdade? É. A gente ter ciência que a gente vai conseguir gerar um resultado, que a gente tem segurança naquele resultado, existe uma bagagem aí que ele não está sendo contabilizado. Porque depois que tu consegue fazer uma coisa, né, isso é muito bizarro. Vocês, eu tenho isso. Às vezes eu consigo resolver, eu tenho respostas de consulta de advogado. Eu preciso de uma consulta, beleza, vamos lá. Às vezes o problema que para ele é imenso, que provavelmente eles demorariam um tempão, eu resolvo em 10 minutos. Sim. Uma resposta, 2 áudios. Para eu conseguir fazer isso, teve muito trabalho, gente. Muita coisa que eu arrisquei, que eu me arrisquei. Falei assim, podia me ferrar, podia me fuder pesado. E eu me arrisquei. Por que eu me arrisquei? Para gerar um resultado maior. Então tá dentro dessa bagagem. Hoje, ser segurança. Mas nem sempre foi assim. E vocês estão construindo essa bagagem. Então, quando ficar fácil, lembra que teve uma bagagem. Criar esse resultado. E saber as métricas de segurança. Saber que ele vai vir rápido. Toda a construção que você... Essa aula que vocês tiveram tempo para fazer, para gerar um acordo frutífero melhor. Pelo amor de Deus, isso entra dentro da bagagem e não dá para explicar isso para um cliente. Então, para o cliente, a gente usa esse argumento aqui. É um risco. A gente está assumindo risco. Então é assim, eu quero pagar contratual. Não vai fazer. Não vai fazer. Por que não vai fazer? Já falou isso em outra aula. Credibilidade. Quer dizer que pra ele, nem vai precisar porque a galera não vai querer. Mas quando fizer, tá falando assim, não trabalho assim, eu trabalho com resultado. Porque tá dentro da minha métrica, tá dentro do meu ticket. E os teus clientes vão ficar muito felizes. Tem coisas que tu vai fazer ali que eles não esperam. Provavelmente a tua margem de honorários, a nossa margem de honorários, total regra. Total. É normal. A pessoa chega no escritório com uma expectativa. Às vezes a expectativa dela é alta, mas a gente já consegue superar com o resultado, e aí o que ela recebe é mais do que ela tinha gerado de expectativa. E a gente ganhou no nosso honorário em cima da margem que ela nem esperava. Então, fala isso aqui que vai dar certo, tá? Então, isso aqui é importante, saber a diferença e entender que às vezes é muito mais veloz. E essa questão dos honorários de resultado, que é muito importante vocês entenderem, porque, tipo assim, as pessoas vão atrás dos empregadores para ir para o contratual porque acham ele mais seguro, mas o contratual também pode ser inadimplido, tá? E não importa só ganhar, tu tem que receber. Mas a grande questão é que elas não percebem que a gente tem esse trunfo absurdo da velocidade do processo trabalhista.
Então, se a gente tem esse trunfo, os honorários de resultado eles vão sendo melhorados para a gente. Porque é por resultado, existe a segurança. Então, tem gente que não é da advocacia, vai falar, sei lá, juiz, servidor, vai falar, mas foi rápido, não sei o que. Não interessa. Eu banquei a segurança e o risco de vir aqui aprender sobre essa área, de vir aprender sobre esse processo. Pode ser fácil para ti que já está vendo 50 vezes, mas tu tá aí na cadeira eu tive que arriscar. É resultado total. Entendeu? E os honorários de resultado, eles ainda podem ser considerados de resultado se tu cobrasse, tá? Se tu cobrar ali custas fixas de gasto, papel, isso não tem pra gente, é muito barato, tá? Porque é digital foto, não tem papel para carregar. Então, se tirar foto, então, assim, os custos são muito básicos, mas se tu botasse as custas ali fixas de algumas coisas de diligência, ainda seria honorário de resultado, tá? Por quê? Porque tu tá cobrando mesmo, tá tendo ganho só se tu ganhar. É resultado. E isso dá trabalho. Então, não engulam que só porque a gente tem essa benéfice, porque esta benéfice de velocidade, este luxo que a advocacia tem de não ter que fazer diligência, isso daí devia ser a regra de todas as áreas da advocacia. Quando eu olho um outro advogado de outra área tendo dificuldade de acessar um servidor, de impulsionar um processo, isto é um absurdo. Não é porque a nossa área é luxuosa, porque o juiz e o servidor respondem de e-mail. Isto é o mínimo, porque a gente está trabalhando com justiça, com jurisdicionados. Não tem a ver com a regalia do advogado de ter qualidade de vida. Todo mundo tem que ter qualidade de vida. O próprio juiz tem que ter a organização tecnológica para poder fazer isso. Se um dia não tiveram, tem que reorganizar isso para todo mundo conseguir chegar nisso. Não é luxo, não. Agora a gente está com essa cabeça de, meu Deus, é um luxo. Luxo nada. É o mínimo, tem que ser assim, tá? Então, a hora é de resultado, é rápido, mas a gente tem que produzir lá atrás, tá bom? Então, tem esse trunfo é um papo nosso, de benefício, mas não dá pra tu pegar esse trunfo e, tipo, diminuir ele e falar, é rápido, é assim mesmo, então vamos minorar as coisas. De acho. A gente tá trabalhando demais, estudou pra caramba, tem todo um processo aí, lógico, e aí eu vou diminuir só porque eu consigo produzir ele num tempo mais rápido. Eu que me engajei para fazer isso. As pessoas, como se, sei lá, chegar aqui, né? Lá atrás, lembra lá atrás? Lá atrás eu não fazia 10 minutos aí não. Lá atrás eu não fazia em 1 hora. Lá atrás eu não era esse resultado 100%. Não tinha esse percentual de ganho como eu tenho hoje. Lá atrás era diferente. Então a gente não pode desprezar isso só porque se tornou mais fácil. Existe um percurso para se tornar mais fácil. Um risco, um estudo, tudo mais. Isso é muito importante porque às vezes vocês se deixam de levar para umas coisas que eu fico assim, meu Deus, esqueceu, né? Que a gente batalhou. Bora aumentar essa parada aí, tá? Então, problema, insegurança e tempo, que é justamente isso aqui. Eu posso entregar resultado e os problemas de honorários de resultado é o tempo, normalmente. Cobrar honorários de resultado em outras áreas é problemático. Problemático demais. Eu tive um processo fora da área trabalhista que eu cobrei, né? O resto é pro bono, pra família, já sempre menciono isso. Não façam isso, se tiverem a oportunidade, não façam. Se puderem dizer não, digam não, né? Mas fiz porque eu comecei o escritório e como era pro resultado, a gente ia ter retorno em 3 meses, né? Era a nossa métrica ali, de fazer acordo, de poder sustentar, pagar ali as dívidas do escritório. E um amigo meu me procurou e me deu um processo previdenciário da avó dele, e eu falei assim, vou fazer, cobrando honorários de resultado. Previdenciário normalmente é resultado. Falei, eu vou cobrar um valor que paga esses 3 meses de custa. Era um valor ali de 2.500, as nossas custas não eram tão grandes, né? Porque o imóvel era da minha sócia. E aí a gente tinha só essas custas ali de internet, luz, essas coisas. Água, essas coisas do escritório, né? Então eu falei, vou cobrar o valor desses 3 meses e aí a gente só pega esse. E o percentual de resultado vai ser minorado, em vez de ser um valor minorado. Mano, 5 anos já. Consegui reverter, eu tô com resultado positivo no segundo lugar, mas tá lá, 5 anos. Então, um processo de resultado, de honorário de resultado, dentro de uma área que demora tanto, tem processo previdenciário que é bem mais rápido, não é demais. O que demora tanto é problemático. Então, o tempo, ele é importante, tá? Para esse cálculo. E outro problema é a insegurança, porque o resultado a gente
A gente tem segurança. Será que a gente vai conseguir? Será que a gente vai conseguir? Então, isso, quando tu trabalha bastante, tu diminui a insegurança e o tempo na advocacia trabalhista, nossa, absurdo. Olha o tempo. 1 mês, 2 meses, 3 meses, a gente pode fechar o processo e a porcentagem em mais da metade do processo. Então, a gente já tem uma previsão financeira absurda. Não vai receber tudo na primeira parcela? Tá, mas a gente já tem uma previsão de resultado e que vai valorizar muito com o fato de, voluntariamente, se a pessoa se prestou a fazer aquele acordo, a porcentagem de satisfação tende a aumentar do que em uma execução, por exemplo. Tá? A porcentagem de satisfação de acordos é muito maior do que uma porcentagem de execução que está frustrada ali. Inclusive, vale mencionar aqui, não está aqui o livro, mas está lá, de execução prática. Qual é a maior porcentagem de execução satisfeita em todas as áreas jurídicas? Adivinha? Trabalhista. Mais do que o próprio, somando todos ali, fazendo a porcentagem maior que todos. Todos. A gente tem a porcentagem de satisfação em execução maior que todos. Isso é importante? Absurdamente importante. Absurdamente importante. Tá? Então, isso é muito importante. Não fez acordo, a nossa porcentagem é maior. É alta? Não é muito alta, não. Tá? Pra você ter noção, a média de processos parados, se eu não me engano, é 70% na área trabalhista. Nas outras, ultrapassa 80% de execução frustrada. Não é tão, mas é importante ter esse dado e entender que os 30% não vai ser o teu, tá? A gente pode melhorar isso, só que essa é a questão, do geral ali. Imagina, a gente é muito bom em satisfazer coisas.